Você concorda que o conflito geracional não é uma característica exclusiva do nosso tempo? Você concorda que este conflito sempre existiu? Você lembra quando você era jovem e você chegou com um cabelo grande na igreja e alguém disse assim: você precisa cortar o seu cabelo porque esse cabelo não condiz a um bom testemunho de crente? Você já ouviu isso alguma vez? Essa sua calça está rasgada, não é uma calça própria para você vir à igreja. Eu ouvi assim muitas vezes, ainda que não tenha usado calça rasgada, porque eu nunca gostei, mas tinha outros hábitos e costumes que eram advertidos de vez em quando por alguém. E este conflito de entender o mais velho, de respeitar o mais velho, de entender a doutrina da igreja, isso vai gerando um conflito na mente da pessoa, porque ela precisa identificar o que é teologia bíblica, o que é Bíblia, o que é doutrina, o que é ortodoxia, o que é uso, ou o que são usos, o que são costumes, tradições, e aí eu daria muitas voltas para demonstrar aquilo que faz parte de uma comunidade de fé, seja ela qual for. A verdade é que há muitos parâmetros quando a questão é conflito geracional ou gerações, por causa desse encontro de ideias, de percepções, de mundo, de cosmovisão. E a igreja, que é uma comunidade aberta, ela recebe pessoas de todos os tipos, e não estou falando pejorativamente. Eu digo tipo de pessoas com costumes diferentes, ideias diferentes, até crenças diferentes, e até pessoas que não aceitam Jesus e que não são crentes fazem parte da igreja. E muitas vezes nós não temos controle sobre isso. A verdade é que o conflito geracional não é algo próprio do nosso tempo, sempre existiu. Sempre esteve presente nas comunidades de fé. Algumas mais rígidas, outras nem tanto. Algumas mais brandas. Na minha época de adolescente, havia uma igreja em que os adolescentes usavam um cabelo grande, chamado rabo de cavalo, usavam brincos, usavam enfeites, e na minha igreja não se podia. Então nós respeitávamos isso. O outro pastor aceitava isso. E nenhuma crítica, eu só estou apontando este conflito em algumas igrejas. E hoje este conflito vem se acentuando mais ainda por causa da informação que corre rápido e as pessoas estão vivendo no mundo pós-verdade, no mundo secularizado, relativizado, em que as verdades estão sendo ditas, ao ponto de cada um ter a sua própria verdade. E como nós ouvimos no acampamento pelo pastor João Emílio, que tratou desse tema, dessa matéria, no acampamento, nós tivemos este tema, as gerações. O tema foi, me ajuda pastor Francisco, integrando as gerações, E esse tema então trouxe uma reflexão sobre a igreja memorial ali presente, quase 350 pessoas refletindo sobre isso, refletindo sobre o perdão na igreja, refletindo sobre o conflito geracional na igreja, refletindo sobre a fé na igreja, refletindo sobre a relevância da igreja nesse contexto de hoje, um tema altamente pertinente que traz, e que já era minha proposta pregar sobre isso, não porque o pastor João Emílio pregou sobre isso, mas já pensando no tema do acampamento, eu quis trazer uma reflexão com os irmãos, que é uma pergunta: por onde passa a transformação de uma nova geração? E aí eu preciso te dizer uma coisa, esta mensagem é uma reflexão. Esta mensagem é uma análise sintetizada, baseada em alguns dados de alguns institutos de pesquisas, de algumas pesquisas realizadas em igrejas grandes e pequenas, em que o perfil do adolescente, o perfil do jovem, o perfil desta geração, o perfil de hoje, daqueles que frequentam a igreja, são perfis que são analisados, eles estão na pauta de universidades,
Eles estão na pauta de igrejas que estão trabalhando com crescimento, que estão preocupadas com o êxodo ou não, com a entrada, com a saída, ou seja, nenhuma igreja que se preocupa com o reino de Deus, se ela quer ser bíblica, ela precisa refletir sobre esse tema. Ela não pode fechar os olhos para os desafios, porque ela não será igreja. Se somos luz, se somos sal, se somos a voz de Deus, como igreja profética no nosso tempo, a igreja precisa, com maturidade, com amor, com fé, refletir sobre os temas. Agora, fique tranquilo, não vou trazer nada absurdo aqui, tá? Eu já te digo isso, acalma o teu coração, o pastor não vai falar nenhuma bobagem, você pode não concordar, mas é reflexão daquilo que nós temos pesquisado, lido, refletido sobre isso, tendo como base um texto de Êxodo capítulo 3, em que Deus nos mostra isso, essa questão da transmissão da palavra de Deus de geração em geração. Abra sua Bíblia em Êxodo no capítulo de número 3, os versos de 15 a 17. Por onde passa a transformação de uma nova geração? Eu quero dizer que essa é a minha geração também, eu não morri, tá? Você adolescente jovem, está vivendo a sua geração, eu estou vivendo a minha. Nós somos intergeracionais. Nós convivemos numa sociedade com toda a complexidade, com toda a dificuldade, e nós estamos aí, você com a sua luta, eu com a minha luta. Você começando, eu também começando algumas coisas, você terminando algumas coisas, eu terminando algumas coisas, cada um tem a sua realidade. E o parâmetro é a palavra de Deus para aquele que crê. Para aquele que quer ser fiel a Deus, a palavra é o parâmetro. Não é o que o seu professor diz, não é o que o seu livro de filosofia diz, não é o que os antropólogos dizem, não é o que os estudiosos, os cientistas dizem, ainda que contribuam em muito para nós, com a ciência. Mas para o crente em Jesus, é a palavra de Deus. Ainda que talvez não tenha todas as respostas, mas ela tem um princípio que se aplica à nossa vida. Diz Êxodo capítulo 3, versos 15 a 17. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos digo, eu tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Faço um destaque aqui nesse texto, quando o Senhor aparece a Moisés, se apresentando a ele, dizendo desse histórico dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que o nome dele seria lembrado de geração em geração. Então, já naquele tempo, da era pós-Noé, já se havia a preocupação de Deus levantar um povo que ele pudesse se revelar. Um povo problemático, um povo difícil, mas Deus precisava se revelar a alguém. Ele poderia se revelar ao Eveu, ao Jebuseu, ao Hitita, ao Cananita. Ele resolveu se revelar a uma raiz do tronco de Noé. Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé que deram origem aos povos na era pós-diluviana, quando eles dispersos começaram a habitar determinadas áreas geográficas, daquilo que é o Oriente Médio hoje, Israel ou a Palestina. Já naquele tempo Deus tinha esta preocupação e por isso orienta Moisés para que os mandamentos, as ordens do Senhor fossem conhecidas das gerações. As gerações posteriores, aquelas que viriam.
E já naquele tempo havia conflito geracional. Ou você acha que Isaac era igual a Abraão? Ou você acha que Jacó era igual a Isaac? Vovô, pai e neto. Você acha que Jacó era igual ao seu avô, Abraão? Você tem essa ilusão, achando que pelo fato deles serem patriarcas, eles pensavam igual? Eles pensavam da mesma maneira? Eles tinham a mesma forma e o mesmo entendimento? Eu preguei aqui sobre Jacó, sobre a restauração de Jacó. E quem estava aqui, entendeu um pouco da dinâmica da vida de Jacó. Ele era igual a Abraão? Eu poderia fazer o mesmo sermão que eu fiz sobre Jacó para com Abraão e o Isaac, que está naquele meio. Ou seja, meus irmãos, o conflito geracional sempre existiu. Ou você acha que Josué era igual a Moisés? Moisés recebe a lei, morre, Deus estabelece Josué, que era completamente diferente de Moisés. Ou você acha que estava tudo bem entre eles? E quando passa este período, vem o período dos juízes. E nós vamos elencar alguns juízes, e nós perguntamos assim, eram todos iguais, ainda que serviam ao mesmo Deus? Não, inclusive tinha uma mulher, Débora, que era juíza, que pode ter sido, naquele tempo, uma fonte de conflito. Como assim? Eleger uma mulher para ser juíza em Israel? Mas a Bíblia narra, traz uma mulher que pertenceu ao período dos juízes. E que com certeza pensava diferente dos demais juízes. E você acha que Davi pensava como Saul? E que Saul pensava como Davi? Você acha que Paulo pensava como Pedro? Absolutamente não. Eles brigavam, inclusive. Eles discutiam, inclusive. A Bíblia diz que Paulo repreendeu Pedro cara a cara. Porque Pedro tinha uma posição com os discípulos de uma forma. Mas quando ele enfrentou Paulo, que era uma personalidade mais contundente e mais agressiva e mais forte que Pedro, retraiu e calou, e Paulo repreendeu ele. Você, Pedro, tem duas caras, você tem dois comportamentos. Com judeu você é com judeu, quando você está com gentil você é diferente. Você tem que ser a mesma coisa em todo lugar. Repreendeu Pedro, o homem que recebeu as chaves da igreja, que deu início ao sermão de Atos capítulo 2, onde a igreja surge com 3.000 pessoas se convertendo ao Senhor. Ou seja, este conflito sempre houve, sempre haverá, principalmente com essa coisa que se chama igreja. O lugar para ter conflito. Você já pensou nisso? Esse encontro de gerações com que a igreja convive? Você já percebeu a diversidade que é aquilo que se denomina igreja? A problemática que é, quanto mais gente, mais problema. Quanto menos, menos problema. Mas isso também não é uma isenção de problema. Porque se a igreja tiver 2 pessoas, terá problema. Se a igreja tiver 1 pessoa, será uma igreja problemática. Então, esse conflito de geração, ele vem permeando a história, não é da igreja. Pode ser que na sua casa tenha conflito, você, vovô, esteja em conflito com o seu filho, com o seu neto. Talvez o netinho esteja em conflito com o seu pai, porque o vovô dá tudo e o pai não dá nada. E o filho está com raiva do papai, está gerando um conflito ali. Pai, o vovô faz todas as minhas vontades, você não. O vovô me leva para passear, o vovô me dá sorvete. Vovô diz que quando eu sujo a roupa de sorvete não tem problema nenhum, e a minha mãe briga comigo. Por que o vovô diz que não tem problema? Pode ir, meu filho, vai lá, se suja lá, mergulha, pula, seu pai não está vendo não. E aí a mãe e o pai, eles ficam ali, e o esposo ficam ali, naquele conflito geracional. Isso são coisas simples, há coisas graves. Essa citação é algo simples. Mas há outras questões mais problemáticas e complexas que estão permeando os nossos lares. E isso vai para o trabalho, você chega no trabalho nervoso, aí tem lá um menino novo que passou no concurso, está lá com uma ideia, o camarada está assim,
toda a energia, com todo o gás, ele aprendeu aquilo ali na faculdade, é a sua dissertação ali no mestrado, e ele está trabalhando aquilo na tese de doutorado, ele está ali com aquele embalo todo, e você está lá 50 anos numa repartição, nunca viu nada diferente, ele chega um menino. Vai gerar um conflito. Vai gerar um conflito. Esse conflito está presente em toda a sociedade, se você perceber, em todas as áreas. Por quê? Porque nós fazemos parte desta geração. O desafio de conviver. E essa palavra que Deus dá a Moisés é exatamente nesta preocupação e neste caminho de que as gerações não se esquecessem do nome de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Porque Deus sabe que a sociedade é conflituosa. Por que as nações brigam? Porque as nações querem jogar bomba umas das outras. Por que há tantos conflitos étnicos, religiosos, matanças, massacres, violência contra mulheres, violência contra homens, violência contra criança, violência contra idosos? São os conflitos. Agora, existem conflitos específicos e característicos e próprios de cada agrupamento. É diferente, às vezes, do conflito do trabalho do conflito lá da partida de futebol, que também tem conflito. De quem foi o gol? Não foi meu. Não, a bola bateu em mim primeiro. Não, mas você nem viu que a bola bateu, ela resvalou em você. Há esse tipo de discussão também. E tantas outras mais. Eu quero destacar com os irmãos aqui algumas características. E, em primeiro lugar, os mandamentos do Senhor são intergeracionais. São princípios e orientações que devem ser transmitidos de geração em geração. Então, meu irmãozinho, criancinha, adolescente, você jovem, se você é um crente em Jesus, a palavra de Deus é o parâmetro para a sua vida. Vai haver o conflito naquilo que o seu professor diz, naquilo que o seu mestre diz, que o seu colega ou qualquer outro grupo. Se você é um crente em Jesus, transformado, se o Espírito Santo tocou em você, você teve uma experiência de salvação com Cristo, a palavra de Deus é o teu norte. Ainda que você viva e conviva com toda essa complexidade filosófica, ideológica que nós vivemos no nosso mundo. A palavra de Deus é aquela que nos traz, opa, vem aqui, ó, não, ali não, nem para a direita, nem para a esquerda, vamos aqui, porque os mandamentos do Senhor são eternos, os princípios do Senhor podem ser aplicados de geração em geração. Olha, Moisés, você ouviu o que eu disse? Esses princípios, essas regras, esses mandamentos, eles estão lá no seu antepassado, o primeiro patriarca Abraão, que transmitiu para Isaac e que transmitiu para Jacó. E que deram origem às 12 tribos que você hoje está tirando e que está conduzindo e que formará o meu povo lá na frente, dando origem às 12 tribos de Israel. E todos esses conflitos que eles viveram, tanto no Egito quanto no deserto, e mais ainda no deserto, eles continuaram vivendo quando eles se apossaram na terra. Os conflitos continuaram. As gerações. Davizinho no meio dos seus irmãos, José no meio dos seus irmãos, foi vendido para o Egito. Quantos conflitos. Deus disse a Moisés, você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Há uma identidade, há um envio, há um Deus que fala, há um Deus que tem o seu povo, há um Deus que tem uma igreja. Ah, mas eu convivo e existe todo um universo plural, sempre foi assim. As escolas filosóficas não é algo do nosso tempo. Isso existe. Existiu no mundo antigo. Quando você lê o livro apócrifo de o que foi trasladado, Elias e Enoque. Quanta ciência! Não sei se você já leu o livro apócrifo de Enoque. Quanta ciência ali! As escolas gregas, as escolas antigas, a tradição chinesa de 5.000 anos antes de Cristo, todo esse universo plural do conhecimento, do estudo, os magos do Oriente, os persas, sempre existiu. O academicismo, a cátedra, não é algo específico em nossos dias.
Ainda que com algumas características diferentes, mas sempre existiu o questionar, sempre existiu o refletir, o pensar. A ciência sempre esteve presente, o laboratório sempre existiu. As pessoas sempre pesquisaram, sempre estudaram. E no campo religioso também isto acontece. Em toda a área do conhecimento. E diante deste cenário, é que Deus se revela. Olha, vocês estudam isso, mas existem mandamentos eternos que são vida. Existem mandamentos que darão a vocês a vitória. Vocês vencerão pela fé. Vocês vencerão os conflitos, vocês vencerão os problemas da vida. Tendes fé. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Vocês enfrentarão problemas, não só os conflitos geracionais, mas outros tipos de problemas. Existe um Deus que se preocupou conosco. Existe um Deus que se revelou a uma pessoa. Quando Moisés andando, está ali no meio do nada, de repente um arbusto, uma planta pequena, começa a queimar e pega fogo. E Deus se revela a Moisés. E Moisés acredita. E Moisés dirige um povo a uma terra que Deus continua se revelando. Porque esse é o Deus que entrou na humanidade através de Jesus Cristo. E você pode continuar estudando o que você quiser. O conhecimento é livre. A busca pelo conhecimento, o acesso é livre e fácil. Você lê sobre tudo o que você quiser hoje, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer assunto, qualquer conteúdo, está na palma da sua mão. Daí tanta complexidade e tantas verdades. E já naquele tempo existia isso. De geração em geração, esses mandamentos deveriam ser passados, transmitidos, observados, vividos e transmitidos para as gerações posteriores, porque havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus, e essa promessa que vem sendo construída no Antigo Testamento, ela iria em Cristo Jesus se materializar de uma forma final. Cristo, o Deus encarnado, aquele que nasceu em Belém da Judéia, o Jesus de Nazaré. Quantas sociedades se moldaram a partir da palavra de Deus? Quantas nações se moldaram com a palavra de Deus? Quantos projetos e planejamentos de educação na Europa foram forjados pela palavra de Deus? Alguns com alguns problemas, outros com positividade, com contribuições para a sociedade. Quantos grupamentos que, tendo como a palavra de Deus o norte, contribuíram para o desenvolvimento de muitas nações. Quantas famílias pautadas na palavra de Deus cresceram, prosperaram, desenvolveram a fé, viveram lutas e dificuldades. Porque viam na palavra de Deus esta força, esta fé que leva ao crescimento, que leva ao desenvolvimento, que leva a uma mudança, uma transformação, não apenas de vida social, mas de uma vida espiritual, porque o problema do homem é o pecado. O problema do homem, antes de ser financeiro, político, ideológico, é o problema do pecado. E Jesus veio resolver o problema do pecado. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não é um projeto econômico. A Bíblia não é um projeto filosófico. A Bíblia diz que o homem se perdeu no pecado, o homem caiu em desgraça, o homem estava perdido nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um perdido, cada um batendo cabeça. Quem está certo, que nação está certa, que governo está certo. E como aqui, Deus olhou para Moisés e viu o clamor do povo, Deus também olhou para Jesus e viu o clamor do povo e disse: desce, desce, nasça de uma mulher, vai cumprir todos os protocolos da lei judaica, vai ser apresentado ao 8º dia,
vai nascer de uma mulher, mas tem uma coisa, quem vai gerar dessa mulher sou eu, Deus. Homem algum vai tocar em Maria. Ela nasce de você vai nascer de uma mulher virgem, que nunca conheceu o homem, que nunca teve um relacionamento com o homem, até aquele momento. Depois ela teve outros filhos com José, mas o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, Deus entra nessa história e muda essa história. E essa história que começa lá atrás, por causa desses conflitos que vêm acontecendo, Deus entra na história com Moisés e diz: Moisés, de geração em geração, Moisés. Foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, vai ser com Josué, vai ser com o outro amigo lá do Josué, que era um dos espias, Caleb, e assim sucessivamente. Vai ser com Francisco, vai ser com Pedrinho, vai ser com você, vai ser com seu neto. Se você está nesse caminho, esse é o caminho. E se você não está, pense sobre isso, reflita sobre isso. Quando nós falamos de novas gerações, estamos falando das crianças, dos adolescentes, dos jovens que crescem gradualmente, assumindo papéis diferentes, responsabilidades. Eles vão crescendo, vão trazendo suas características, seus sonhos, trazendo seus desafios, vão trazendo os seus desejos, seus medos, seus temores, suas perturbações, tudo que vai no coração da pessoa. O idoso que tem o seu medo, o seu temor de morrer, a criança que tem medo de ser assaltada, o jovem que tem medo de não ter um emprego, de não ter uma profissão, são os medos, são os temores. E isso gera conflito. Por que você acordou assim, meu filho? Eu estou preocupado. Papai, por que você está inquieto? Meu filho, você não está vendo? Eu estou desempregado, eu estou devendo todo mundo e você ainda me pergunta como é que eu estou? Mamãe, o que aconteceu que você está tão triste? Meu filho, você não está vendo que a tua avó está morrendo? Pai, por que você anda tão triste? Meu filho, o carro acabou de bater. Eu não tenho dinheiro para consertar. Agora é janeiro, fevereiro, tem IPVA, tem seguro do carro, tem escola de menino. Você ainda me pergunta? E tantas outras coisas que refletem este conflito que nós vivemos. Porque cada um vive o seu mundo. O menino nem sabe o que está acontecendo com o papai e com a mamãe. Ele nem sabe das lutas que muitas vezes os pais estão passando. Como também muitos pais não estão sabendo o que os seus filhos estão passando. Você, pai, tem problema e dificuldade, talvez financeira, porque o carro bateu, não tem dinheiro para pagar IPVA. O seu conflito financeiro, o seu conflito de responsabilidade como provedor, como pai, e a mãe é a mesma coisa, mas aquele menino não tem problema com o IPVA, aquele menino não tem problema com o pagamento da escola, mas aquele menino tem algum problema que você não sabe e por isso precisa ser tratado. Porque todos nós vamos nos apresentar esta complexidade. O fato é que nós, como Igreja de Cristo, precisamos, de alguma maneira, refletir sobre isso e a igreja precisa ser não a protagonista. Eu tenho dito isso para algumas pessoas. A casa, a família que deve tratar de determinadas questões. Eu estava conversando com um dos diáconos de nossa igreja e ele foi procurado por uma pessoa que estava em conflito e ele então pegou a Bíblia, abriu em Efésios, mostrou a palavra de Deus e aquela pessoa ficou tão impressionada porque não era uma pessoa crente. Ela ficou tão impressionada com o direcionamento bíblico que ela falou assim, ok, resolveu o problema. Porque nós precisamos de solucionadores de problemas entre as pessoas. E não somente criadores de problemas. Nós precisamos de pessoas com esta visão. Vem cá, vamos resolver o problema. O direcionamento é esse. Olha, a palavra diz isso, vamos orar. Segundo lugar, algumas características das novas gerações. E aí você pode refletir sobre isso. Pode ser que haja uma exceção, pode ser que não haja uma generalização. Nós temos que ter cuidado também com alguns dados e com algumas informações, porque nem tudo é tão absoluto assim que não possa ser reformulado ou repensado. Então, é preciso compreender o perfil de hoje, é preciso compreender algumas características do nosso tempo. Por que muitas vezes agimos assim, as crianças, os adolescentes agem de uma determinada forma? E há esta diferença. Existem institutos que estudam este assunto, existem pessoas que estudam este assunto, existem igrejas que estudam este assunto.
que é o assunto das características do nosso tempo. Posso colocar aí? Eu coloquei, pode colocar na tela, irmão, algumas características que eu apontei. Por exemplo, respostas detalhadas. O simples não basta. Isso é uma característica do nosso tempo. Pai, por que isso? Por que não? Mas por que não? Por que não e acabou. Assim eu e muitos aqui. Mas por quê, pai? Por que não? E se falar de novo, vai ter problema. Então você não quer ter problema. Aí vem o seu filho. Pai, por que não? Por que não? Por que não? Por que não, pai? Há necessidade de detalhes, de informações, de embasamento. Mas por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ficar dormindo de manhã no culto, dormindo domingo de manhã? Por que eu não só posso ir à noite? Eu tenho que ir 2 vezes? Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que ir 2 vezes? Olha que conflito. Olha que problema. Eu não posso optar? Onde é que está escrito na Bíblia isso? São conflitos, são questões que nós vivemos diariamente. Eles não querem uma resposta pronta. Ah, por que não pode? Porque tem que ir. Mas por que não tem que ir? Tá? E tantas outras coisas que eu poderia aqui citar, ficaria aqui até 2 horas da tarde falando sobre isso. Por que eu não posso levantar a mão no culto? Por que eu tenho que ficar com a mão baixa? Por que eu tenho que ficar sentado? Por que eu tenho que ficar alto? Por que eu não posso beber água? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que o pastor tem que usar terno, gravata? Por que isso? Por que aquilo? E tantas coisas que pairam no universo eclesiástico, religioso, de muitas pessoas de nosso tempo, que não encontram sentido em muitas coisas que nós fazemos e ensinamos. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Que talvez para você faça, mas para um grande grupo não faça. E por isso eles vão questionar. Por isso eles vão questionar. E tantas outras coisas que eu poderia aqui dar o exemplo fora do ambiente eclesiástico. Não é? Por que quando você vai dormir você sempre faz isso? Ah, porque eu faço. Lembro-me de 2 historinhas ilustrativas nesse sentido. Essa coisa de você fazer sempre a mesma coisa sem saber por que você está fazendo. E essa história foi confirmada numa situação que eu contei. O rapaz falou assim, pastor, isso aconteceu em Minas Gerais, no município tal, e eu era membro da corporação. Eu falei, irmão, graças a Deus você me falou isso, porque eu estava achando que isso fosse uma história ilustrativa apenas. Mas isso aconteceu. Algumas pessoas já ouviram essa história da minha parte. Chega um comandante novo numa corporação, num município pequeno em Minas Gerais, que eu não me lembro o nome. E ele então repara que na praça principal, na praça central, tem um banco e tem um policial militar ali ao lado daquele banco. E aí o comandante da corporação notou aquilo e falou assim, por que aquele soldado está constantemente naquele banco? Chamou lá o camarada e falou assim, não sei, ele está aí, eu cheguei aqui, ele já estava. E aí ele procurou uma outra pessoa da corporação e falou assim, por que essa pessoa, esse soldado está sempre nesse banco? Eu falei assim, não sei. Quando eu cheguei aqui, ele já estava lá e permaneceu, e está até hoje. E aí ele pergunta onde ninguém sabia. Aí alguém falou assim, vai ter uma festa na corporação, um coquetel, e tem um cabo aí, esse cabo é antigo na corporação, ele sabe de tudo. Pergunta a ele está velhinho, já está idoso, pergunta a ele. E aí o comandante chegou até ele e falou assim, cabo, vem cá, você vai dar essa resposta. Tem um banco na praça, e tem um soldado lá parado na praça, ninguém sabe responder por que esse soldado está ao lado. Aí o cabo olhou para ele assim, como assim, comandante? Esse soldado ainda está lá até hoje? Naturalmente que havia revezamento, não é o mesmo soldado. Eu falei assim, esse soldado está lá nesse banco até hoje? Ele disse assim, sim, ele está lá e ninguém sabe por que ele está lá. Ele falou assim, isso aí foi o seguinte, o prefeito mandou reformar a praça, pintou todos os bancos e colocou um soldado da polícia militar para tomar conta do banco, para ninguém sentar no banco, não se sujar de tinta. E ninguém deu a ordem para ele sair de lá. Ele continuou, e continuou, e continuou. E foi se perpetuando naquela tradição, ninguém sabia por quê, até que o camarada respondeu. É porque pintaram um banco e todo mundo estava cuidando daquele banco sem que houvesse uma desordem, uma ordem contrária, aliás, para tirar para desfazer aquela ordem. E uma segunda história interessante. A netinha chega para a mãe e fala assim, mãe, por que você frita o ovo numa frigideira pequena? Ela fala assim, minha filha, não sei, eu aprendi isso com a sua avó. Aí a netinha vai e pergunta, avó, por que a minha mãe frita ovo numa frigideira muito pequenininha?
E ela disse que você fazia isso. Aí a vovó falou assim, a sua mãe ainda faz isso? Faz. Ah, eu aprendi com a sua bisavó. E a bisavó era viva. A menina ficou assim, a minha mãe faz a mesma coisa, a minha avó faz a mesma coisa, eu vou até a minha bisavó. Chegou lá e falou assim, bisavó, por que que a minha mãe e a minha avó fritam ovo numa frigideira pequena? E aí a bisavó falou assim, ué, elas ainda fazem isso? Fritam ovo na frigideira pequena? Fritam. Mas por que, vovó? Disseram que você começou com esse costume. Minha filha, eu era muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar uma frigideira grande. O dinheiro que eu tinha era simplesmente para comprar uma frigideira pequena. Então, como a gente não tinha dinheiro, a gente comprava uma frigideira para fritar um ovo de cada vez. E o costume se perpetuou. Você entende que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas sem que saibamos o porquê, porque tem que transmitir, e muitas vezes se perde o valor e se perde a necessidade de se continuar naquele costume. Quando isso é aplicado à igreja, tem que saber a diferença entre o que é ortodoxia, o que é doutrina, o que é princípio e o que é uso ou costume. Que há definições claras, conceituais, neste sentido. Então, é importante saber se a nossa reprodução, dentro desse aspecto, porque as pessoas querem resposta. Uma resposta simples não basta. Um não resolve o problema, pelo contrário. Pode acentuar o problema, porque ele sai daqui, pode ir perguntar a uma pessoa, e essa pessoa vai torcer completamente a resposta. E aquilo que poderia ser uma resposta saudável de alguém que ama, acaba se tornando um tiro no pé, porque ele vai contar a sua pergunta para uma pessoa que sequer seja temente a Deus e conheça os princípios da palavra. Então, respostas detalhadas, o simples não basta. Daí a possibilidade e abertura dos assuntos serem colocados no diálogo, em pauta. Por que eu devo observar esse costume? Você quer ver uma coisa muito prática que nós vivemos? Porque muitas pessoas preferem o acampamento do que a programação da igreja. Pode perguntar, o acampamento é muito bom. Quantas músicas nós cantamos direto, pastor Neandro? Você lembra? Você estava lá tocando. 10 músicas direto? Nossa! 10 músicas que foram cantadas direto no acampamento? Que coisa! Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. 10 músicas que foram cantadas. O povo foi embora ou o povo ficou? Quantas pessoas cantaram 10 músicas direto? 350 pessoas cantaram 10 músicas direto. Os 350 querem ficar lá ou querem ficar aqui? Não, pastor, não vamos falar disso não, vamos prosseguir. Mas por que pessoas gostam de acampamento? Por que gostam da atmosfera do acampamento se é o mesmo Deus? Porque são características diferentes, que muitas vezes dão mais sentido à fé daquela pessoa que está vivendo e que muitas vezes precisa daquilo. Eles perguntam, muitas pessoas perguntam, por que a frigideira tem que ser assim? Por que tem que sentar no banco assim? Por que os antigos guardaram isso? Por que a tradição disso? Por que você tem esse costume? São questionamentos. Se você, pai e mãe, ainda não teve e não recebeu, uma hora o seu filho vai te perguntar isso. Porque são questões que estão aí diante de nós. Muita gente não consegue entender o mundo do passado. Você, vovô, você, pai, fala assim, você não entende o meu mundo. O seu filho vai falar assim, e você não entende o meu. Isso é um conflito geracional. E que muitas vezes nós achamos que a nossa época era melhor e que esta época é pior. E aí um dia eu falei isso com uma pessoa, que a minha época era melhor e que a época daquela pessoa era pior, e a pessoa falou assim, então quem é responsável é você, porque a minha geração é fruto da sua. Se a minha é pior, vocês deram origem a isso.
O que eu podia falar? Se eu sou fruto, se ele era fruto da minha geração. É por isso que a Bíblia diz assim, não diga que os dias passados foram melhores. O ambiente nós construímos. Particularmente, eu não troco o meu presente pelo meu passado, ainda que eu tenha tido uma boa igreja, um excelente pastor, uma excelente juventude e um excelente tempo na minha época de jovem. Mas eu não troco hoje. Eu prefiro hoje. Não desprezo o passado. Não desprezo o passado. Porque sou fruto desse passado. Mas essa leitura nós precisamos saber fazer. E por isso a provocação dessa mensagem hoje, que eu vou parar por aqui por causa do tempo. Eu teria muita coisa para prosseguir com os irmãos com relação a algumas características das novas gerações. Isso aqui é um tema para acampamento, para reflexão. Exemplo, vou voltar a esse assunto, tá, irmão? Com a sua permissão, eu vou continuar esse sermão na próxima oportunidade que eu tiver pela manhã. Características das novas gerações, são intuitivos e primam pela experiência. São intuitivos e primam pela experiência. Preferem mais aulas em grupo, conteúdos interativos do que longas palestras. Alguns podem já estar pensando assim, o pastor já está falando demais. Se fosse ilustrativo, se o pastor andasse para lá, se o pastor andasse para cá, seria muito bom. Eu tinha um colega pastor que ele pregava, ficava o tempo todo andando. Aí o pessoal falou assim, nossa, que coisa chata, ele não para, dá nervoso. Às vezes a juventude ama, às vezes a juventude gosta que o camarada pule e faça gracejo e tenha uma linguagem interativa, porque eles querem interatividade. Essa coisa de ficar parada no púlpito, para muita gente não faz mais sentido. Eles não querem isso. Eles querem alguém que tire o paletó, que tire a gravata, que interaja com eles. Isso é uma característica que nós não podemos fugir. E que em algumas situações, não é uma regra absoluta, esse despojamento de indumentária, esse despojamento de linguagem, ele atrai, ele fala, ele alcança, ele cria empatia, que é uma das características do tempo, e aí pode colocar, a gente vai chegando ao final, irmão. Eles são dados às atividades sociais, um mundo das artes, da cultura, que possui uma relevância na construção deles. Se a igreja se fecha à arte e à cultura, a igreja de alguma maneira está isolando esse grupamento. Falando assim, aqui não pode arte. Falar em cultura em igreja é coisa do Satanás. Mas é o que está em pauta. Aqui, veja bem, intensa atividade digital, consequentemente dificuldade de interação pessoal, lido muito com o mundo digital, mas tenho dificuldade de lidar com pessoas. Por medo, à noite eu vou falar sobre o complexo de inferioridade, trazer uma abordagem. Distanciamento da linguagem, a comunicação não cativa mais. É uma realidade. Nomenclaturas, termos, jargões que muitas vezes já não se sustentam mais, que não fazem mais sentido por causa desse distanciamento da linguagem. A estética como forma de aceitação e interação e busca por autenticidade. Aí eu paro aí. Deixo o outro ponto para uma outra ocasião. E foi por isso que Deus falou com Moisés, para que ele se preocupasse com as gerações. Você vai transmitir de geração em geração. Quando eles entrarem na terra dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, eles deverão levar a experiência que eles terão comigo no deserto, comigo com a palavra, porque darei os 10 mandamentos. Eles terão uma identidade, eles terão uma referência, e ainda que vivam conflitos, ainda que vivam dúvidas, ainda que eles passem pela vida entendendo o lado A ou o lado B, ou não entendendo nada, mas pode dizer a eles que existe um Deus, que é uma pessoa, que vai cuidar de cada passo que eles derem, se eles obedecerem aos meus mandamentos. Você crê nisso? Você entende assim? O seu coração já foi tocado neste sentido? Que só há um único Deus verdadeiro a quem nós devemos servir? E que só há um caminho, uma verdade, uma vida, e que Jesus está às portas para buscar a sua igreja? E que não adianta a gente ficar brigando entre as nossas gerações
quando na verdade o que prevalece é o amor a Deus sobre todas as coisas. Com a sua permissão, eu quero voltar a esse tema, porque há muitas coisas interessantes, aproveitando este embalo do nosso acampamento, que foi uma bênção, não só pelas temáticas, pelas plenárias, mas pelo esporte, pelo lazer, pelo que mais, pastor Francisco? Me ajuda aí, a comunhão, a gincana. Quem ganhou foi o azul. Quem é do azul aí? Não grita não, calma, hein? Quem é do azul? E parabéns, o azul saiu vitorioso. O outro grupo foi o amarelo. Ano que vem você... desempatou? O que deu a vitória ao azul? Foi a sinuca? Um ponto que não foi computado. Foi o totó? Pode jogar totó? Eu vi gente jogando sinuca, pode? Se pode, irmão Demirval, você é presidente do Conselho Diaconal. Se pode, eu não sei, porque eu joguei com a Adriana. E ganhei dela. Joguei sinuca. Na minha época, sequer você podia se aproximar de uma mesa dessa natureza. Sequer se aproximar. Que dirá pegar no taco, botar na mão na mesa e segurar uma bolinha. Sequer você podia fazer isso. E lá no acampamento eu vi muita gente boa jogando totó e sinuca. Né? Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe as nossas gerações. Que Deus abençoe os nossos idosos. Que Deus abençoe o Alexandre lá em São Paulo com a irmã Sara. Que coisa maravilhosa essa irmã Sara. Falou dessa igreja, o coração alegre porque está aqui. E ela falou assim comigo na sexta-feira à noite: pastor, nós temos que ter equilíbrio sim entre a igreja, porque não é só, a igreja não pertence só a um grupamento, a igreja é um encontro de gerações. Que Deus abençoe você, jovem, que Deus abençoe você, adolescente, que Deus abençoe você, criança, não tem criança aqui, estão no crescer. Que Deus abençoe a sua família na internet. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, cantar ao Senhor, lembrando aos irmãos, os irmãos da igreja, que se puderem, ouçam o relatório da comissão de escrutinação que será apresentado agora, logo após este culto.